Graça e paz. Hoje eu quero fazer um vídeo falando a respeito do papel da igreja, né, na nação. Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel da igreja? Estamos vivendo momentos complicados, opressos mesmo. Ou estamos vivendo um momento, né, de escolha de presidente para a nossa nação. E nós estamos vivendo um momento que não é só um momento de algo físico, mas também nós percebemos, né, uma guerra espiritual muito forte sendo travada. Nós sabemos que em todo tempo, né, acontece essa guerra espiritual, mas agora nós estamos vendo assim uma opressão muito grande do reino das trevas para ocupar, né, um lugar na nossa nação. E eu quero trazer hoje algo dentro da palavra, alguns textos dentro da palavra que vão nos esclarecer um pouco do nosso papel como igreja, Eu quero primeiro ler um capítulo que está aqui, Ezequiel 22, o versículo... Eu ia ler só o 30, mas eu vou ler alguns anteriores ao 30 para nós entendermos. Vou começar a ler a partir do versículo 23. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discerne o impuro do puro. E de meus sábados escondo os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus ele estava falando aqui, mostrando para Ezequiel por que Deus ele iria permitir, ou ele já estava permitindo, o cativeiro em Jerusalém. Ezequiel já tinha sido levado cativo, né, para a Babilônia, mas a nação, a cidade de Jerusalém ainda estava lá de pé, porque o cativeiro aconteceu em 3 fases. Quando Ezequiel ele começa a escrever aqui que ele está falando, Deus ainda não havia, né, destruído totalmente a cidade. E aí o que acontece? Deus ele vai mostrando para Ezequiel por que ele ia permitir, né, por que ele permitiria a cidade ser destruída, o templo ser destruído, tudo ser pego, a cidade ser queimada. E ele começa falando muito sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os príncipes, sobre as autoridades. Por quê? Porque as autoridades, né, o povo segue a autoridade, o povo é liderado, né? Então Deus ele vai cobrar do líder, mas o liderado ele vai sofrer diante de uma liderança ruim, de uma liderança perversa. Então todos sofrem, né? Como fala a palavra de Deus, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então isso a gente vê em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Nós podemos ver que quando havia um bom rei em Israel, o povo prosperava, o povo se alegrava, o povo vencia as batalhas. Mas quando havia um rei ruim, um rei perverso, a nação sofria. Nós podemos ver o exemplo disso lá quando Acabe governa. Deus permite 3 anos e meio de seca. Imagina o que é 3 anos e meio de seca.
Às vezes a gente fica aqui 6, 7 meses, né? Nem sei, eu acho que a gente nem chega a isso, a ficar isso, 4, 5 meses às vezes sem chuva. Fica aquela secura, tudo pegando fogo, né? As coisas, aquele ar que fica seco, começa a ter as doenças respiratórias. Imagina 3 anos e meio sem chover, por causa de um rei que era perverso e casou com uma mulher mais perversa ainda. E trouxe o quê? Um prejuízo para toda a nação. Então a gente vai sempre ver isso. Mas também nós vamos ver que quando o rei, ele se convertia ao Senhor, Deus, nós podemos ver um exemplo disso. Olha que interessante. Nós vamos ver um exemplo disso no meio de um povo pagão, que era o povo lá de Nínive. O que acontece? Deus manda Jonas ir lá levar uma palavra, levar, né, uma palavra de confronto, que se eles não se convertessem, a cidade seria consumida. E aí Jonas, né, aquele profeta que vai até de má vontade, porque os ninivitas já haviam prejudicado muito Israel, e ele não queria ser, né, o portador, ele não queria que aquele povo se convertesse, ele queria mesmo que aquele povo fosse consumido, fosse destruído. Mas ele vai lá, né, depois de tudo que ele passa, ele aqui no capítulo 3 fala assim, versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso que ele falava, né? É um profeta muito turrão, né? Passava pela rua e falava, e gritava, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aí, olha o verso, olha a resposta da pregação de Jonas. Olha a resposta, né? No verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Por quê? Porque eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. E eles também sabiam que Jonas era um homem israelita que estava ali, falando em nome de Deus, do Deus dos exércitos. E aí eles temeram. E o que acontece? Eles se converteram. Fala assim, os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se dê-lhes alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe havia anunciado que lhes faria e não o fez. Ou seja, o que eles fizeram? Isso aqui era um povo pagão, não era povo de Deus, não. Mas eles se converteram. Eles, né, colocaram o próprio rei, levantou do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco, se deitou lá na cinza, sentou na cinza e proclamou um jejum, né? E proclamou não só o jejum, mas que o povo se convertesse, porque o jejum é para isso. O jejum é para mortificar a nossa carne, né? Para fortificar o nosso espírito, para dizer, para se humilhar mesmo diante de Deus. E Deus se arrependeu e Deus não fez. Que o mal que ele iria fazer, ele não fez, ele não destruiu Nínive naquela época. E aí, o que acontece? Nós vemos aqui, quando nós vemos que lá em Ezequiel, Deus fala que não encontrou um homem, né, ninguém que estivesse na brecha. Ele procurou entre o povo, ele procurou no meio lá dos sacerdotes, dos reis, ele não achou ninguém. Mas tinha, né, lógico, Jeremias, Ezequiel, havia alguns, mas no meio desse povo ele não achou ninguém que pudesse estar ali orando, tapando as brechas, para que Deus não destruísse aquela cidade, para que Deus entrasse com misericórdia e não destruísse a nação de Israel naquela época, né, de Judá naquela época. E aí, vamos ver qual que era a atitude que eles tiveram quando Jeremias falou, né, do que iria acontecer. Deus manda Jeremias escrever um rolo, manda Jeremias escrever, e quando esse rolo ele chega nas mãos, né, do rei Jeoaquim, o que acontece? Aqui o 36 fala assim, sucedeu, pois,
que no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até os dias de hoje. Então Deus falou para Jeremias: Jeremias, você vai escrever agora, você vai falar, né? Você vai proclamar agora. Não vai deixar escrito. E aí quando esse rolo ele chega, né, diante do rei Joaquim, o que ele faz? Fala assim, olha, eles começaram a ler o rolo, né, diante de Joaquim. Aí no verso 22 do 36 fala assim: ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedendo que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-los com um canivete de escrivão e lançou-os no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Então, quer dizer, o rei, ele ouviu que Deus, se eles não se convertessem, que era para eles voltarem para o Senhor, que era para eles largarem a idolatria, que era para eles se humilharem diante de Deus, para que Deus, né, olhasse para eles com misericórdia, tivesse misericórdia daquela nação e não permitisse o cativeiro. Mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, o rei pegou o rolo, rasgou ele, né, cortou ele ali com o canivete e lançou ele no fogo, queimou o rolo. E aí depois Deus manda Jeremias escrever outro rolo. Mas nós sabemos que nenhum deles quiseram saber de nada, eles não quiseram. Por quê? Porque haviam profetas, sacerdotes, como nós lemos na Ezequiel, que eles estavam profetizando contrariamente àquilo que Jeremias estava dizendo. Eles estavam profetizando que haveria paz, que a nação da Babilônia não faria o que Deus estava falando através de Jeremias que faria. Então eles começaram a profetizar e a proclamar coisas erradas, né? Coisas que Deus não havia falado. Coisa que Deus não havia falado. E nós sabemos perfeitamente pela história o que aconteceu. Que realmente eles foram levados cativo, né? Que tudo o que aconteceu, tudo que Jeremias profetizou, aconteceu. Aconteceu. Mas aí, qual que é o papel da igreja? Né? Nós entendemos, irmãos, que o governo de Deus na terra, através do homem, Deus entregou o governo para o homem. Claro que esse governo do homem ele vai acabar, né? Depois vai vir o governo de Cristo, que é o reino milenar, e vai ser entregue o governo para sempre, né? Nas mãos de Deus. Mas enquanto o homem está governando, o governo também vai ser entregue na mão do anticristo. 7 anos. E aí está muito próximo. E nós temos que estar preparados, né? Esperando, né, um arrebatamento da igreja, né? Tá ali, ó, obedecendo ao Senhor. Mas o que acontece? Esse governo humano começa lá no Éden, quando Deus fala com o homem, com Adão, né, que estaria dando para ele. Fala, o homem aqui também, Eva estava junto, né? Fala que é os dois, está lá em Gênesis 1:28, que era para eles dominar sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo aquilo que se move sobre a terra. Então nós podemos entender que o primeiro governo é o governo da igreja. É o governo de Deus através da igreja. É o governo de Deus através de mim e de você. Aí nós transferimos esse governo, fazemos igual Eva. Aí nós transferimos esse governo para o político. Só que o político, ele não tem autoridade de Deus. Deus entregou o governo na mão de político. Deus entregou o governo na mão da igreja. Claro que quando Adão peca, né? Deus pergunta para ele se ele comeu. Ele fala, a mulher que o Senhor me deu, do fruto eu comi. Pergunta para a mulher fala, a serpente. Então, o homem transferiu a responsabilidade para a mulher transferiu para a serpente, só que Jesus veio, tirou, né, despojou Satanás publicamente, ele já é derrotado, Jesus já derrotou ele na cruz do Calvário, e devolveu a autoridade para a igreja. Porque quando Jesus chega e fala, todo o poder me é dado, nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, poder absoluto. Jesus, ele recebeu poder absoluto, e ele transfere esse poder para a igreja. Ele transfere esse poder para nós. E aí, como que nós fazemos? Quantos anos nós ficamos sem utilizar essa autoridade sobre a nação?
Quantos anos nós ficamos sem orar pela nação? E o pior de tudo, muitas vezes ainda falando mal, ainda murmurando ou ainda amaldiçoando a nação que Deus nos deu. Então é hora mesmo que eu vejo que Deus, ele quer uma conversão verdadeira do povo de Deus, que se converta, que se volte para Deus, que peça perdão. Perdão. Por quê? Vou pegar aqui a oração de Neemias. Quando Neemias ele fica sabendo que como que estava a situação de Jerusalém depois, né, desse cativeiro todo, o que Neemias faz? Neemias fica sabendo, né, que a cidade estava queimada, que estava já, o povo estava numa grande pobreza, numa miséria terrível. Neemias, ele faz uma oração a Deus. E a oração que ele faz, ele fala, eu quero ler o verso 6 e 7, fala assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Primeira coisa é reconhecer que nós, como igreja, temos pecado. Que nós, como ser, como pessoa, temos pecado. Por quê? Né? Vou falar de mim mesma. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente vê algo acontecendo no país, a gente fala, né? País de corrupto. Né? Só podia ser no Brasil mesmo. Então, assim, a gente não abre a boca. A gente, muitos anos, nós amaldiçoamos a nossa nação. Muitos anos. Então, a primeira coisa é pedir perdão por nós mesmos. Pelas vezes que nós deixamos de orar pela nação. Pelas vezes que nós murmuramos contra a nação. Pelas vezes que nós amaldiçoamos a nossa nação. Hoje nós enxergamos que o Brasil é maravilhoso, que o Brasil é uma terra boa, é uma terra fértil, que o Brasil tem tudo, tudo. Nós temos minério, nós temos água, nós temos floresta, nós temos fauna, nós temos flora, nós temos riquezas. Nós temos muita coisa, muita coisa. E ao mesmo tempo, nós nos acovardamos, porque nós não tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus nos deu, que é esse poder e essa autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Mas como que eu vou fazer desfazer a obra do diabo se eu mesmo, em mim há pecado, em mim há coisa que precisa consertar? Então nós precisamos nos consertar como igreja, como pessoas. Nós precisamos nos consertar. Então, ontem eu estava numa reunião e eu comecei aqui, orando aqui de Neemias. Falei assim, agora todo mundo vai orar toda palavra maldita que você falou sobre a nossa nação. Nós vamos orar e pedir perdão por nós primeiro. E fui seguindo esse espaço aqui de Neemias. Agora nós vamos pedir perdão, né, pelos pecados dos nossos antepassados, desde o início. Nós vamos voltar lá no descobrimento. Vamos pedir perdão pelo genocídio que aconteceu aqui, pela escravidão, pela idolatria, por tudo aquilo que vier aí na sua mente, aí que você sabe que aconteceu dentro dessa nação, pelo roubo, né, pelas corrupções. Vamos pedir perdão pela nação, pelos pecados, pelo sangue inocente que foi derramado nessa nação. Depois de tudo isso, agora nós vamos orar abençoando a nação. Agora nós vamos orar, né, pelos governantes. Por quê? Porque nós infelizmente, Deus ele está abrindo o nosso entendimento, porque quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Nós passamos por cima da palavra de Deus. E eu quero ler um texto, né, que está aqui em 1 Timóteo. Antes de ler 1 Timóteo, vou ler Jeremias. Quando o povo está indo para a Babilônia, olha a carta que Jeremias ele envia, né, para o povo que está lá. Ele fala assim, ó, no 29:7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles estavam indo sendo levados cativo para a Babilônia. E Deus falou, vocês vão orar pela Babilônia. Sabe por quê? Vocês vão orar pelos governantes da Babilônia. Porque se houver paz lá, você vai ter paz. Então, é nós que somos responsáveis, tá vendo? Nós somos responsáveis para que haja paz no governo.
Deus não transferiu autoridade para o político, não. Deus transferiu autoridade para a igreja dele. Jesus transferiu autoridade para a igreja dele. Então é nossa responsabilidade. E aí, aqui em 1 Timóteo, né, Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: admoesto-te, pois antes de tudo. Sabe o que é antes de tudo? Antes de tudo é antes de tudo. É isso que o Senhor está falando, antes de tudo. Que se façam orações, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha para você ver, ele está falando antes de tudo, antes de qualquer coisa, que você faça súplicas, orações e ações de graça por todos os homens, e pelos reis, e por todos os que estão em eminência. Por todos os que estão em eminência. Então, é nosso papel. É nosso papel. Aqui, deixa eu ver se eu acho, é Êxodo, eu estava lendo um texto aqui ontem, olha que fala, deixa eu achar aqui. Olha, é o Êxodo 22, versículo 28, fala assim: a Deus não amaldiçoarás, e ao príncipe dentre o teu povo não maldirás. Ou seja, não amaldiçoarás. A Deus não amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Ou seja, não vai ficar falando mal do príncipe, não vai ficar falando mal do governo, não vai ficar falando mal do governante. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz, né? Esse texto que nós temos orado tanto, falado tanto sobre ele, né? Que é Crônica, né? 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, olha a responsabilidade. Orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos decidir o governo, o rumo de uma nação. É orar. Agora é momento de nós pedir perdão, de nós nos pedirmos perdão. Deus me perdoa como pessoa por todas as vezes que eu deixei de orar. Quando Paulo escreve Romanos 13, que ele fala que nós temos que estar sujeitos a todas as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus, ele estava falando na época do pior imperador romano, que foi Nero. O imperador que mandou prender ele, que mandou matá-lo. O imperador que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, que fazia dos cristãos tocha viva. O imperador que, segundo a história, ele abriu o ventre da própria mãe para ver de onde ele tinha saído. Ele era um imperador meio louco mesmo, assim. E o que aconteceu? Paulo falou assim, tem que se submeter a ele, porque nenhuma autoridade toda autoridade, nenhuma autoridade não toda autoridade é constituída por Deus. Se Deus colocou lá, algum propósito tem. Mas o nosso papel é orar. E agora nós temos que orar muito mesmo, porque nós negligenciamos muito tempo as nossas orações. E não é, dia 30 o resultado foi favorável, agora não tá bom, tá tudo tranquilo, não precisamos orar mais. Não, nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar orando, porque nós nos fechamos em quatro paredes e olhamos só para o nosso umbigo. Só a minha necessidade, a necessidade do irmãozinho da minha igreja, né? Não, nem o do outro da igreja. Então, presta atenção, gente. Aqui está falando que oração por todos os homens. Por todos. Nós estamos vivendo uma guerra lá na Europa. A gente não tem visto muita oração a respeito disso. Nós estamos numa vizinhança aqui sofrida. Venezuela, gente, o povo comendo cachorro, gato, né? Coreia do Norte, que agora os cachorros são obrigados a ser entregues, porque o cachorro agora virou alimento lá também. Os chineses da China comunista e tantos países, as pessoas sofrendo. E nós estamos sendo egoístas.
Somos egoístas porque olhamos para o nosso umbigo, oramos para a nossa necessidade. Estamos agora voltando a orar pelo Brasil. Como o pastor da minha igreja disse, né? Nós deixamos de ser patriotas. É verdade. Nos Estados Unidos, aonde você vai, você vê uma bandeira lá, né? Uma bandeira americana. Aqui no Brasil, a gente vê bandeira na época da Copa. Nós precisamos voltar a ser patriotas. Quase ninguém sabe o hino nacional todo, né? Hino da bandeira, sei lá o que. A gente perdeu essa essência. Porque nós aceitamos, sabe? Que o Brasil é assim, que o Brasil não vai mudar, que o Brasil existem promessas maravilhosas sobre a nossa nação. A nossa nação é o celeiro do mundo. Nenhuma nação tem uma floresta como nós temos. Claro que o comunismo quer pegar isso aqui. Isso aqui é ouro. Essa terra aqui é ouro. Essa terra aqui vale ouro. E nós temos que nos conscientizar e buscar e orar e saber que está nas nossas mãos. O inferno está se levantando. Sacrifícios até mesmo humanos, né? Eu já vi falar que estão acontecendo e com certeza deve estar acontecendo, né? Todo tipo de oferendas que eles estão podendo fazer aí, todo tipo de ritual para tomar o governo da nossa nação. Mas para quem que Deus deu autoridade? Para a igreja. E nós só precisamos fazer o quê? Orar. Converter do mau caminho. Se humilhar. Humilhar é pedir perdão, irmãos. Humilhar é reconhecer que errou. Eu reconheço que eu errei. Eu fiquei muito tempo, anos, não sei se eu passei anos, né? Porque sempre nas reuniões de intercessão de todas as igrejas, a gente tem um alvo lá, orar pela nação. Então a gente orava. Mas não era aquela oração do nosso cotidiano. Não era uma oração do cotidiano, da gente ter o hábito de orar pela nação. Nós precisamos ter o hábito de orar pela nação. De orar, né? Para que Deus ele intervenha. Isso depende de mim e de você. Amém? E se porventura, né? Infelizmente, tem pessoas que são cristãs e que estão querendo voltar na esquerda. Eu te aconselho a olhar qual que é as propostas, porque tá tudo muito obscuro. Nem as propostas a gente tá clara. As coisas de Deus são transparentes. A do inimigo, não é não. Então, pare e pense. Analise, pense com a sua cabeça. Não pense com a cabeça do outro. Pense com a sua cabeça. Peça a Deus, sabe, para iluminar o seu entendimento. A palavra de Deus fala lá no Salmos 25, 12. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Temer ao Senhor é ter medo de pecar contra o Senhor. É reverenciar o Senhor em primeiro lugar. Que nós, como nação, como igreja, possamos ocupar o nosso lugar na nação. Possamos ocupar novamente as praças, fazer cultos, louvar o Senhor. Possamos ocupar mesmo essa nação em todas as áreas. Buscando, orando sempre por todas as áreas. Porque se isso acontecer, o que nós lemos em Jeremias, né? E tanto em Timóteo, se houver paz, nós teremos paz. Viveremos uma vida quieta e sossegada. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Espero que esse vídeo, né, possa ter te ajudado. Amém? Deus te abençoe.